Oi, pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Emília. Todos me ouvem bem? Sim. Todos. Sim. Eu sou servidora da Fiocruz, eu atuo no desenvolvimento, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, investigando linhas de pesquisa na área de oncologia translacional, e grande parte da minha formação e atuação sempre foi nessa área de biomarcadores tumorais e alvos moleculares. Eu vou falar brevemente aí o que são os biomarcadores para contextualizar para o pessoal, porque vão entrar as palestras mais robustas aí à frente. Bom, então biomarcadores, ou marcadores biológicos, eles são indicadores mensuráveis, né, dos processos fisiopatológicos ou de resposta a uma exposição farmacológica ou intervenção terapêutica. Eles são essenciais em avaliações clínicas precisas, né, aí abrangendo diagnóstico, prognóstico e seleção de intervenções terapêuticas. A maioria dos estudos atuais de biomarcadores, eles focam no câncer devido à alta mortalidade que a gente tem da doença, né? E na pesquisa oncológica ou clínica, existem pelo menos 4 tipos de biomarcadores. São eles os de susceptibilidade ou de risco de desenvolver o câncer, os biomarcadores de diagnósticos essenciais, então, para o diagnóstico diferencial entre o câncer e outras doenças, os biomarcadores, que são os prognósticos, que indicam o provável curso da doença, e os biomarcadores que podem ser utilizados na estratificação e identificação, em que os pacientes são classificados em subgrupos moleculares. Bom, a investigação, então, de biomarcadores, né, para os avanços nas tecnologias moleculares, eles permitem progressos tanto no rastreamento, quanto no diagnóstico, no prognóstico e no monitoramento da progressão da doença, assim como também opções para intervenções terapêuticas. Então, o avanço nessa área tem favorecido muito a medicina de precisão, né? E uma vez que a gente tenha terapias direcionadas a alvos moleculares específicos, a gente pode, com certeza, ao longo do tempo, vir a melhorar a sobrevida desses pacientes quando comparado a determinados regimes tradicionais de tratamentos oncológicos. Então, é dentro desse contexto que a gente elaborou esse fórum de discussão para que expertises da área possam interagir, né, e desenvolver redes de cooperação internacional, inovação e empreendedorismo científico dentro da área de oncologia translacional. Então, aí, após um contato com a empresa Uromonitor, através do Dr. Fernando, que aqui se encontra na, na, nessa live, né, a gente resolveu dar essa iniciativa e tal apoio da PICTIS, que é a Plataforma Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, que é uma frente da Fiocruz em conjunto com a Universidade de Aveiro, que aqui está representada pelo Dr. Felipe Rodrigues, e esse é o primeiro evento dentro desse contexto, né? O objetivo é que a gente tenha vários webinários ao longo do ano nessa temática, discutindo o tema de biomarcadores tumorais e alvos moleculares, sempre aí com um palestrante da América do Sul, e aí, em especial, o Brasil, né? E um internacional, sendo da Europa, com foco mais em Portugal, para que a gente possa estreitar os laços. Então, aqui a gente também tem presente a doutora Sandra Vieira, que faz parte do laboratório LabSec 5 da PICTIS, que vai ser apresentada mais à frente. E tem o João Braz também, que é do IPATMUP, que está aí para auxiliar a gente nas discussões científicas. Bom, desde o início, como eu havia falado, então a gente teve o apoio da PICTIS para a realização desse evento. Então, eu tenho a honra agora de passar a palavra para o vice-presidente da PICTIS, o servidor de Biomanguins, o Dr. Felipe Rodrigues, para falar brevemente sobre a plataforma e a sua estruturação, bem como sobre a importância das colaborações internacionais. Felipe, por favor, fique à vontade. Olá, olá a todos. Bom dia no Brasil e boa tarde aqui em Portugal, né? Agradeço a doutora Ana Emília aí pela apresentação, né? Eu estou no momento em Portugal, né? Atuo como vice-presidente da PICTIS, como ela bem falou. Sou servidor de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, atuo em Biomanguinhos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né? A PICTIS aí teve a honra e o privilégio de poder apoiar esse webinar tão importante, com um tema tão relevante e atual, né? Como a doutora Ana Emília colocou.
Eu não vou me estender muito na minha fala, acho que teremos aí apresentações brilhantes pela frente. Então, eu queria agradecer, queria parabenizar assim demais a doutora Ana Emília por todo o seu esforço, né, para organizar e realizar esse evento, né, esse webinar. A gente sabe que não é fácil organizar esse tipo de evento. Então, parabenizo ela aí por toda a condução, organização e realização. Falando um pouquinho sobre a Pictis, né? A gente tem aí nossa sede em Ilhavo, né? No nosso escritório, no Polo Tecnológico aqui de Ilhavo, PCI. Inclusive, estão todos convidados a conhecer. O dia que quiserem vir, será um prazer apresentá-los aqui o nosso escritório. A Pictis é uma iniciativa que foi idealizada, concretizada entre 2019 e 2020, né? A partir do novo marco legal da inovação, no caso do Brasil, né, da Fiocruz, e no caso da Universidade de Aveiro, que é outra instituição líder, a partir do plano estratégico para a internacionalização da UA, né? E a partir desses dois pilares, né, que é a Fiocruz e a UA, né, a gente recebeu, né, e continua recebendo uma série de apoio, né, e manifestações de outras instituições, sobretudo no eixo Brasil-Portugal, e eu diria também que outros demais países europeus. A gente tem aí um total de mais de 70 manifestações de apoio, né, nesse sentido. Então, a gente está podendo apoiar e participar desse tipo de evento é extremamente importante, né, salutar, uma vez que também a nossa missão principal é promover, fomentar e dar apoio a todas essas cooperações, colaborações, estreitamentos de relações e formações de redes entre investigadores, instituições, né, do eixo Brasil, Portugal, Europa, mas não exaustivo, né? A gente tem aí outros projetos com participação de outros países que também são super bem-vindos, né? Então, poder estar colaborando com esse estreitamento de relação entre investigadores, instituições, ICTs e parceiros, para a gente assim, é a nossa principal missão. Então, como eu disse, a gente tem a UA e a Fiocruz aí como líderes, né? A Fiocruz, a Pictis, ela tem tomado um vulto bastante interessante, a gente tem galgado alguns passos muito importantes, né? O ano passado, recentemente, a gente teve aí a possibilidade de obter o NIP português, que é uma espécie de CNPJ. Então, com isso, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de submissão de projetos e de iniciativas aos órgãos de fomento europeus, né? Inclusive, a gente recentemente aí teve um projeto aprovado em termos de Horizonte Europa, né? O que vai possibilitar, inclusive, a sustentabilidade da plataforma. A gente tem outros projetos sendo submetidos, outras iniciativas, outras situações sendo alinhadas, costuradas. Então, é muito importante realmente essa aproximação e a gente poder estar participando e promovendo isso para a gente um dos pilares da nossa razão de ser, vamos dizer assim. A estrutura da Pictis hoje ela contempla 7 LabSecs, né? Então, a gente tem esses LabSecs, eles permeiam áreas de saúde, né? Então, a gente tem LabSecs, por exemplo, ligados a iniciativas relacionadas à indústria 4.0 no setor de saúde, saúde digital, indústria 4.0 em indústria biofarmacêutica, farmacêutica. A gente tem outros LabSecs falando de biofármacos, né? A gente tem uma série de LabSecs que contemplam toda essa área de saúde e eu também os convido para conhecer o nosso site, né? Assim que possível. Depois eu vou colocar, inclusive, aí no chat para que todos possam ter acesso, para conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz, do trabalho que a gente desenvolve. E seria um prazer, né, tê-los conosco, enfim, diante do que a gente possa
contribuir e firmar em termos de colaboração, parceria e cooperação. Inclusive, a gente tem aqui a doutora Sandra, como a Emília falou, que é a nossa coordenadora do LabSec 5, e vai fazer uma apresentação também, tá? Eu não vou me estender muito mais, porque eu acho que as apresentações elas são aí são a chave principal do nosso encontro, do webinar. Então, sem mais delongas, eu vou me despedir, vou ficar por aqui. Novamente, agradeço imensamente pelo convite de apoiar esse evento, né, tão atual e relevante, importante aí para a saúde. Fico à disposição, vou colocar também o meu e-mail profissional aí no chat. Agradeço e os convido a cooperar, a colaborar, a estreitar relações e a formar redes que certamente serão aí fundamental para um futuro de sucesso, tanto da Pictis quanto dos nossos respectivos projetos. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Bom, agradeço então aí o Dr. Felipe, obrigada por todo o apoio, né, durante essa longa jornada aí que tivemos. E aí, dentro desse contexto de LabSecs que ele acabou de apresentar, então eu passo a palavra para a doutora Sandra Vieira, que é professora da Universidade de Aveiro e coordenadora do LabSecs 5, né, como foi abordado, e ela falará sobre a importância, né, desse tipo de iniciativa para a oncologia, além de contextualizar dentro do escopo do LabSecs 5. Professora, fique à vontade. Obrigada, Emília. Pronto, em primeiro lugar, quero mesmo agradecer, faço minhas as palavras do Filipe, agradecer aos organizadores, em particular à doutora Ana Emília Goulart, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que eu vou gostar de perceber melhor qual é o scope deste centro, acho que deve ser fantástico, gostava mesmo de conhecer. E também aos palestrantes deste evento, a doutora Sheila Coelho, que está aqui connosco, e a doutora Alfred Witches, que há de se juntar a nós, também é a empresa Euromonitor. É um prazer nós, como Pictis, estar aqui a apoiar-vos. Eu tinha feito só aqui poucos slides, não se preocupem. Era mesmo só para contextualizar um bocadinho e ter aqui algum suporte visual. E no fundo era só dizer... Eu acho que o Filipe disse tudo, disse a nível de colaboração. Colaboração é realmente o que faz a ciência mover rapidamente o suficiente para conseguir mitigar e dar conta de todas as challenges societais que nós temos hoje em dia, porque se nós não colaborarmos, nós não conseguimos responder a estes. É mais que verdade, e nós todos sabemos, como investigadores, pesquisadores, sabemos disso. Portanto, é um prazer estar aqui, é um prazer apoiar, embora esta não seja a minha área, faço já o disclosure, eu sou mais de neurociências, eu propriamente como investigadora, a minha área até era a doença de Alzheimer, faço muito neurodegeneração e neuroregeneração, mas não pensem que já não consegui fazer um projeto a meias com a Vanessa de Paula, que do Rio de Janeiro, conseguimos, ela submeteu um projeto FAPERJ e é onde eu estou também envolvida, e já em neuroinflamação e vírus, e já conseguimos, portanto, é mesmo, estou aqui para estimular e dizer que é possível e que agora neste caso, neste contexto na área do cancro e dos biomarcadores de cancro, façam colaborações. Nós aqui temos bastantes pessoas também a trabalhar em cancro, depois posso deixar os nomes deles. Nós, como Pictis, que o Filipe já disse, é uma associação científica sem fins lucrativos e que tem NIF, ou seja, uma identidade própria, podem então, em vosso nome, ou vocês como associados, podem pertencer à Pictis e então participar em projetos europeus ou portugueses. Ou seja, dá-vos essa possibilidade de terem um pé cá e também conseguirem receber alguns fundos daqui. Ou, por exemplo, no meu caso com a Vanessa, nós já falámos em pedir também alguns financiamentos à Fiotec para formação, mobilidade, para poderem vir e discutirmos e fazer algum trabalho cá, ou nós aí. Ou então podemos também, como agora, organizar eventos conjuntos, cursos, formações que envolvam várias das associações, das instituições associadas à Pictis, ou seja, vamos promover esta transferência de conhecimento
para poder avançar a ciência e para fazermos melhor ciência, que sem dúvida alguma é mesmo importante. Só para vos contextualizar o que é o LabSec 5, que eu sou co-líder com o Paulo Costa Carvalho da Fiocruz. É um LabSec em biotecnologia, muito ligado à biologia celular, molecular e computacional. Falamos muito de ómicas, proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica, ok? Também engenharia de proteínas e também modelos algorítmicos, ou seja, o Paulo é expert, por exemplo, o Paulo Carvalho, na parte de modelos algorítmicos. E eu estou muito interessada, por exemplo, em neurociências, em neuroreabilitação e neuroregeneração, muito interessada, por exemplo, em Systems Medicine, medicina de sistemas para uma doença só. E isto e estas ómicas todas permitem-nos também encontrar exatamente biomarcadores de diagnóstico, biomarcadores de prognóstico, biomarcadores para verificar como é que está o andamento de uma terapêutica. Para além de possíveis novos alvos moleculares terapêuticos, claro. Convido-vos, como o Filipe disse bem, a irem então ao site da Pictish, ok? E depois mesmo ao site do IBMED. Portanto, o nosso site por acaso está sob construção, estamos a remodelar o nosso site, mas daqui a um mês já estará perfeito. Podem vir visitar-nos. Nós no IBMED temos, por exemplo, isto é uma unidade de investigação da universidade e nós colaboramos, nós aqui temos várias facilities, vocês chamam de plataformas, certo? Plataformas de genómica, transcriptómica, de microscopia, a Animal House, o biotério, temos culturas solares, por exemplo, BSL-2, temos BSL-1 e BSL-2, dá para cultivar vírus, por exemplo. Temos Clinical Research Facility mesmo dedicada a receber e um biobanco, temos biobanco para a parte dos animais, biobanco para a parte das amostras humanas, portanto, acho que também temos aqui muitas possibilidades de colaborar, ok? O BIMED, só para vos dizer, agrega pessoas do Departamento de Ciências Médicas e da Escola Superior de Saúde da Aveiro. Portanto, nós temos ciências da saúde, biomedicina, muito são áreas de atuação em neurociências, portanto, várias doenças / sistemas orgânicos, neurociências, cancro, virologia, desenvolvimento, aging, envelhecimento, ok? Temos muitas áreas que tocamos. Só para terminar, peraí, nós também temos vários mestrados e para a parte dos cursos e formações que podíamos fazer em conjunto, obviamente cursos avançados em ciência, formações também podemos fazer alguns, até mesmo inovação pedagógica, e juntar turmas, que já há colegas aqui que estão a fazer isso, e acho que isto é super interessante. Mesmo turmas vossas que estejam a trabalhar com oncologia, nós temos aqui várias pessoas também que fazem isso, com patologias, e pronto, eu acabo aqui. Portanto, nós temos 2 programas doutorais, em Ciências da Reabilitação e em Biomedicina, por exemplo. Eu sou coordenadora da Ciências da Reabilitação, e temos muitos profissionais de saúde envolvidos, de diversas áreas completamente diferentes. E temos muitos brasileiros também, connosco. E de outros países que às vezes estão connosco via online, não é? E pronto, acabo aqui. Era só mesmo agradecer-vos fazerem estes webinars que são tão importantes para esta transferência de conhecimento e também para a formação de redes. E é muito bom a Pictish estar envolvida nisto e nós conseguirmos ajudar-vos também e sermos uma plataforma para juntar investigadores de ambos os lados dos continentes. E pronto. Doutora Sandra, muito obrigada pela sua fala. É muito importante que a gente saiba dessa possibilidade de interações, né? Que a gente consiga formar esse tipo de rede, de parceria. E foi muito bom tê-la conosco aqui. Obrigada. Eu vou, então, agora passar a palavra para a doutora Sheila, que é pesquisadora titular do Programa de Carcinogênese Molecular do INCA, do Instituto Nacional de Câncer aqui do Brasil, onde ela chefia o grupo de epigenética de tumores e gerencia a área de epigenética no INCA, né? Então, eu convido a doutora Sheila para ministrar a palestra que é intitulada Biomarcadores em Câncer, qual a distância até o leito? Sheila, por favor, fica à vontade. Muito obrigada pelo seu aceite do convite também. Quando você quiser, pode começar. Emília, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero primeiro dizer que é um prazer estar nesse fórum. Acho que é uma discussão super importante. E queria parabenizar e agradecer a Ana Emília pela iniciativa e pelo convite, né, nessa ordem, porque é uma área que eu já venho trabalhando há algum tempo, né, a identificação de biomarcadores, e eu acho que é um tema
que a gente ainda precisa discutir muito. Então, fico feliz da gente ter essa oportunidade aqui, tá? Eu vou só começar meu timer aqui, só para não perder muito a noção do tempo. Bom, para começar a falar um pouquinho de biomarcadores em câncer, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização da importância da doença, né, no mundo. Em 2020, foram diagnosticados quase 20 milhões de casos de câncer, e a previsão, a expectativa para 2040 é que a gente atinja os 30 milhões, ou seja, o futuro parece bastante sombrio, né? Vai ser cada vez mais incomum você não ter um caso de câncer de um familiar ou de um amigo próximo. Então, a gente precisa lidar com essa realidade e tentar evitar que esses números, de fato, sejam atingidos, né? E quando a gente olha para a mortalidade, a gente pode ficar ainda mais assustado, né? Em 2020, a gente teve quase 10 milhões de mortes por câncer, ou seja, se a gente fizer uma conta rápida, né, quase metade dos casos diagnosticados vão morrer da doença, os pacientes diagnosticados vão morrer da doença. E para 2040, mais uma vez, a previsão não é muito feliz, né, que a gente teria cerca de 16 milhões de mortes. Então, podemos e precisamos agir logo para diminuir não só o número de casos, mas eu acho que no contexto de biomarcadores, principalmente o número de mortes pela doença. E para isso, a gente precisa entender quais são os principais desafios, né? Porque a gente tem tantos casos e tantas mortes por câncer, que é uma doença que a gente já lida há tanto tempo. Eu apontei aqui alguns desafios que eu acho importantes. O primeiro deles é que a gente, infelizmente, ainda diagnostica 60% dos casos quando a doença já está avançada. Ou seja, quando as possibilidades de cura do paciente são muito baixas. Tá? Então, a gente precisa reverter isso. Além disso, o câncer é uma doença de alta complexidade de tratamento. Não só porque, quando a gente fala de câncer, na verdade, a gente está falando de várias doenças diferentes, mas também porque a gente, dentro de um mesmo tipo de câncer, a gente tem uma variação muito grande de comportamentos dessa doença. Então, identificar quem vai responder a que terapia é um desafio também importante e que precisa ser superado. Além disso, é uma doença com altíssimo impacto socioeconômico, não só pelo custo do tratamento, mas também porque é uma doença muito associada à incapacitação, né, de muitos indivíduos. Então, mais uma questão que precisa ser debatida. Mas nem tudo é má notícia, né, nesse contexto. A gente sabe hoje que 1/3 dos cânceres são passíveis de prevenção. Então, mais uma vez, a gente tem uma janela de oportunidade importante, né? Então, como eu disse, das perspectivas que a gente tem para 2040, trabalhar tanto na redução do número de casos, quanto na melhora, no aumento das chances de cura desses indivíduos diagnosticados. Para isso, acho que a gente precisa entender um pouquinho da história natural do câncer. O câncer não é uma doença que aparece do dia para a noite, ele geralmente leva décadas para se desenvolver. Então, conhecer esse passo a passo, né, do desenvolvimento e da progressão da doença é fundamental para a identificação de momentos-chave de intervenção. Então, desde o início da exposição até o início da enfermidade, a gente teria uma primeira janela de oportunidade, principalmente para trabalhar na redução dos hábitos, né, associados ao desenvolvimento de câncer. O diagnóstico nessa fase, né, no início da enfermidade, ele é quase impossível, porque a gente está falando de poucas células alteradas, né? Ou seja, a gente ainda não tem comprometimento de órgãos nessa fase, então é muito difícil um diagnóstico aqui. Claro que seria o mundo ideal, mas a realidade que a gente tem hoje é que o câncer ele é detectado baseado em sintomas clínicos, né? Ou seja, o indivíduo, por exemplo, com câncer de pulmão, que é um dos tumores mais frequentes, ele vai procurar ajuda médica quando ele apresenta um sintoma como tosse persistente, ou então, por exemplo, falta de ar, e aí sim ele pode ter a doença diagnosticada. Porém, nessa fase aqui, já que esse paciente já está com sintomas, isso quer dizer para a gente que o órgão já está comprometido, né? E muitas vezes que essa doença já pode ter se espalhado para outros órgãos. Então, o ideal seria a gente fazer uma detecção precoce, ou seja, antes do aparecimento dos sintomas clínicos,
né, quando a doença já está instalada, porém ainda não comprometeu de forma irreversível ou até mesmo de forma não tratável o órgão ou o organismo como um todo. E essa diferença de tempo entre o diagnóstico como é feito hoje e o diagnóstico precoce é o que a gente chama de tempo de antecipação. E é aqui, nessa fase, que a maior parte dos estudos de biomarcadores trabalhou por muito tempo. Tá? E depois a gente vai ver um pouquinho como isso avançou. Porém, em muitos casos, a gente tem uma situação ainda pior, ou seja, os pacientes não são diagnosticados quando apresentam os primeiros sintomas, mas sim quando esses sintomas já se tornam incapacitantes, né? Então, o indivíduo só vai procurar ajuda médica quando ele não consegue mais exercer alguma atividade corriqueira, né, do seu dia a dia. Então, nessa fase aqui, praticamente vamos dizer, sine qua non, esse paciente já ter um comprometimento que vai além do órgão do tumor primário. Então, é realmente uma fase de diagnóstico muito tardia e que dificulta muito um tratamento eficiente. E, claro, a gente chega no que a gente chama de desfechos oncológicos, né, que são a cura, a morte ou a recidiva, e desde o início da exposição aos fatores de risco até esses desfechos, a gente tem uma série de oportunidades de intervenção e com a aplicação de biomarcadores. Então, os estudos vão ser desenvolvidos tanto do ponto de vista etiológico, ou seja, a avaliação dos fatores de risco genéticos e ambientais e como eles interagem, né? Aqui, como eu disse, a gente pode sim trabalhar na interrupção de hábitos associados ao desenvolvimento de câncer, mas também no aconselhamento de indivíduos que são mais predispostos a desenvolver a doença. Dentro do tempo de antecipação, a gente tem os estudos de desenvolvimento de programas de detecção precoce, eu vou falar alguns exemplos para vocês, e ao longo de todo o conhecimento da doença, a gente tem os estudos de fatores prognósticos, sejam eles biológicos, ambientais ou terapêuticos. Aqui, de uma forma geral, a gente está trabalhando com oferecer o melhor tratamento possível para esse paciente, para aumentar as chances de... Bem, Ana Emília já definiu o biomarcador para a gente, já adiantou meu lado, deixar só aqui escrito, mas é uma definição bastante ampla, certo? Então, precisamos, vamos dizer assim, mergulhar um pouquinho mais nessas definições, e a estratificação dos biomarcadores ela pode ser feita de acordo com a fase da história natural da doença em que ele é aplicado, né? Então, a gente tem os biomarcadores de exposição, que vão ajudar a gente a entender quais são os fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento de um determinado tipo de câncer. Isso, para certos cânceres, parece muito óbvio, né? A gente fala de câncer de pulmão, a gente lembra de tabagismo, mas para outros tipos de câncer, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre as exposições que podem ter levado ao desenvolvimento dessa doença. A gente tem os biomarcadores de suscetibilidade, principalmente os biomarcadores genéticos, e que vão ajudar a gente a definir quem são os indivíduos com maior risco de desenvolvimento da doença, os biomarcadores de diagnóstico, que trabalham exatamente naquela fase de antecipação, os biomarcadores capazes de predizer ou monitorar a resposta terapêutica, ou seja, que a gente consiga oferecer o melhor tratamento e até mesmo mudar esse tratamento caso esse paciente não esteja respondendo de forma satisfatória. E a gente tem os biomarcadores de prognóstico, que, na verdade, eles vão ser aplicados para acompanhar esse indivíduo pós-diagnóstico, né? Para ajudar a gente a entender quem são aqueles com maior chance de ter, por exemplo, uma recidiva da doença e que precisam ser acompanhados mais de perto. Bem, todos esses biomarcadores, independente da fase em que eles são aplicados, eles precisam passar por etapas de desenvolvimento. Tá? São 3 principais etapas: a fase de descoberta, de desenvolvimento propriamente dito, e de utilização. E eu já antecipo para vocês que a maior parte dos estudos não sai da fase de descoberta. A gente vai entender por quê. Nessa fase aqui, geralmente são desenvolvidos estudos retrospectivos em que a gente já conhece o desfecho do paciente. Ou seja, eu já sei se o paciente tem a doença ou não, então eu comparo características biológicas de um indivíduo com doença com um indivíduo sem doença, para tentar identificar o que diferencia os dois. Ou, por exemplo, eu já sei se o paciente respondeu à terapia ou não, então eu comparo pacientes que não responderam a uma determinada terapia com pacientes que responderam. Então, são estudos, como eu disse, em geral retrospectivos e que a gente já conhece o desfecho.
e na maioria das vezes, unicêntricos, tá? A fase de desenvolvimento, a partir da identificação desses biomarcadores, ela já passa por uma etapa, vamos dizer assim, mais abrangente. Os estudos multicêntricos são necessários e os estudos prospectivos, ou seja, eu não conheço o desfecho do paciente. Eu seleciono biomarcadores da fase de identificação e eu tento aplicar esses biomarcadores sem conhecer o desfecho. Como a gente falou de tratamento, por exemplo, eu tento, a partir do diagnóstico, já avaliar esse biomarcador de resposta ao tratamento e identificar se esse paciente tem mais ou menos chance de responder, e se ele é mais ou menos, vamos dizer, elegível para uma determinada terapia. Quais são os grandes desafios aqui? Os números necessários, né, para essas validações, números de indivíduos necessários para essas validações e os custos, né, dessa etapa. Por quê? Como é um estudo prospectivo, você precisa acompanhar e, como eu disse, acompanhar um grande número de indivíduos. Então, nessa fase aqui, em geral, já há uma associação com a indústria, né, exatamente para possibilitar esse custeio. E, por fim, a gente tem a fase de utilização, em que o biomarcador já passou pela descoberta, pelo desenvolvimento, e agora a gente tem evidências suficientes para que ele seja incorporado na rotina clínica. Nessa fase, a gente precisa da aprovação das agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, e esse biomarcador começa a ser aplicado, como, por exemplo, um hemograma, né? Um teste sanguíneo simples, que passou por todas essas fases também. Então, é mais ou menos isso, né? Essas são as etapas que a gente precisa ultrapassar para chegar na utilização de um biomarcador. Porém, como eu disse, a maior parte para aqui, seja pela falta de redes para possibilitar estudos multicêntricos, seja pela falta de financiamento para que esses biomarcadores sejam aplicados. Então, precisamos romper essa barreira e eu acho que esse tipo de iniciativa, como o Webitan, elas são muito bem-vindas nesse sentido. Mas vamos falar de alguns exemplos, né, do que vem funcionando ou do que a gente já conhece. Bom, em termos de marcadores de suscetibilidade genética, ou seja, prevenção primária, a gente evitar o desenvolvimento da doença ou até mesmo tentar acompanhar indivíduos para determinados riscos, a gente fala de dois grandes grupos, né, de marcadores de suscetibilidade genética, aqueles de alta penetrância e os de baixa penetrância. Bom, os de baixa penetrância, que estão desse lado aqui, como vocês podem ver, eles conferem um risco muito baixo, porém, eles são variantes genéticas comuns, ou seja, eles são compartilhados entre muitos indivíduos da população. É claro que aqui a gente não fala numa variante determinística, ou seja, nem todo indivíduo que carrega essa variante vai desenvolver a doença. Na verdade, só uma pequena parcela desses indivíduos vai, de fato, desenvolver a doença. Então, é mais como um sinal amarelo, né? A gente tem esse determinado genótipo que aumenta o risco de desenvolver doença. Ah, Sheila, mas para que isso serve? Só para assustar o indivíduo? Não, por exemplo, se você já sabe que um indivíduo tem uma maior suscetibilidade para desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo, você vai trabalhar mais forte em campanhas antitabagistas com esse grupo, né? Porque para esse indivíduo fumar pode ser mais perigoso do que um indivíduo que não carrega essas variantes, tá? E as alterações ou variantes de alta penetrância são aquelas mais raras, felizmente, mas que vão ser mais deterministas do ponto de vista de desenvolvimento da doença. Ou seja, praticamente todo indivíduo que carrega a variante vai desenvolver a doença ao longo da vida. Então, essas variantes, elas são, como eu disse, raras, porém, do ponto de vista de intervenção, elas são mais práticas, né? A gente consegue ter estratégias mais direcionadas para esses indivíduos. Então, vamos tentar entender um pouquinho quais são os grupos de genes, né, em cada uma desses grupos de variantes. A suscetibilidade genética de baixa penetrância, ela geralmente está associada a genes que interagem com compostos ambientais, tá? Isso por quê? Porque a maior parte dos cânceres são de origem química, né? Passam por um processo de carcinogênese química. Então, esses compostos, eles estão na natureza, ou eles são produzidos na forma de pré-carcinógenos, e eles vão ser ativados, na verdade, dentro das nossas células. Então, a taxa de eficiência de ativação e de desintoxicação dos carcinógenos formados vai afetar muito
o risco de desenvolvimento de um câncer associado a essa exposição. Então, quando a gente fala dessa carcinogênese química, né, a gente conhece esse modelo, iniciação, promoção e progressão, porém, isso começa antes, começa na fase ainda de ativação metabólica. Como eu disse, esses compostos que são estranhos ao nosso corpo ou xenobióticos, eles podem ser procarcinógenos, eles vão ser ativados dentro das nossas células, formando os carcinógenos, e esses carcinógenos podem levar ao primeiro evento genético. Então, vamos dar uma olhada no que pode acontecer aqui, né? Pré-carcinógeno entrou nas nossas células, ele pode ser ativado num cancerígeno. Isso é metabolizado, isso é catalisado por enzimas de fase 1 do processo de biotransformação, como a citocromo P450. De uma forma geral, o que vai acontecer com esse cancerígeno é que ele vai ser processado por enzimas de fase 2, como as glutationotransferases, e vai formar um composto inócuo que vai ser excretado. Tá? Isso é o mundo ideal e é o que acontece a maior parte do tempo. Porém, esse cancerígeno, se ele não for inativado rapidamente, ele pode interagir com o nosso DNA. Aqui, após essa interação, a gente ainda tem um outro sistema importante, que é o sistema de reparo, que, mais uma vez, pode corrigir esse erro e levar à excreção, né, desse composto inócuo. Porém, se a gente tem a divisão celular antes que esse reparo possa acontecer, a gente pode, sim, ter a incorporação de uma mutação nesse genoma da célula, o que a gente pode associar à iniciação de um câncer. Ou seja, dependendo da eficiência com que as nossas células convertem pré-cancerígenos em cancerígenos e eliminam cancerígenos na forma de compostos inócuos, vai afetar diretamente o risco de iniciação e, consequentemente, de desenvolvimento de um tumor. Então, a gente tem, na verdade, variantes genéticas que afetam a função dessas enzimas e, às vezes, mesmo com uma baixa exposição a um determinado pré-cancerígeno, se eu ativo muito esse pré-cancerígeno e cancerígeno e não consigo eliminar bem, eu tenho um risco maior do que um indivíduo que é exposto a altas concentrações de cancerígeno, porém ativa pouco e elimina muito. Tá? Então, ou seja, a gente tem um risco maior de um indivíduo exposto a baixas concentrações de pré-cancerígeno do que um indivíduo exposto a altas concentrações de um cancerígeno. Tá? Então, é um pouco assim que a gente consegue predizer o risco associado ao desenvolvimento de um determinado tipo de câncer em relação a essas variantes de baixa penetrância. E as variantes de alta penetrância, né? Acho que elas são até mais conhecidas. Eu trouxe aqui o exemplo do câncer de mama e ovário hereditário, em que esse seria o workflow ideal, né? Esses indivíduos, eles procuram uma ajuda, ou porque tem casos de câncer na família, ou por o próprio histórico pessoal, eles vão ser testados para mutações, nesse caso, né, dessa síndrome, no gene BRCA1 e BRCA2, alterações essas germinativas, certo? E dependendo do status mutacional, né, desses dois genes, eu vou ter um risco de até 85% de desenvolvimento de câncer de mama. Então, esses indivíduos, eles podem ser informados dessa situação e ter uma decisão informada sobre se seria melhor fazer uma cirurgia de redução de risco, ou seja, remoção das mamas, remoção dos ovários, se vão passar por uma quimioprevenção ou se vão ter um acompanhamento mais intensificado, né? Fazer mamografias mais regularmente, fazer ultrassonografias mais regularmente. Então, nesses casos, a gente consegue ou evitar o desenvolvimento da doença ou possibilitar um diagnóstico precoce. Por que aqui eu digo que a aplicação dessas intervenções é mais simples, mais simples, bastante entre aspas, tá, gente? Porque essas variantes são de alta penetrância, ou seja, o indivíduo tem uma chance muito alta de desenvolver um câncer, e isso pesa muito na decisão, por exemplo, de uma cirurgia preventiva. Tá? Aqui, só quero abrir um parêntese, né? Esse workflow que eu disse que seria o ideal, ele não é o workflow que a gente usa no SUS, tá?
A gente não faz a testagem de rotina de BRCA1, BRCA2, a maioria dos institutos aqui do Brasil e dos hospitais só fazem isso no âmbito da pesquisa ainda. E, além disso, o SUS não cobre as cirurgias preventivas ainda, certo? Então, a gente precisa, sim, rever isso e a gente precisa começar a aplicar aquela última fase do desenvolvimento do biomarcador. Isso aqui a gente já conhece, né? Em outros países isso já é feito, porém aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu incorporar. Bom, falando agora dos marcadores de diagnóstico precoce, né, a gente antecipar esse diagnóstico, a gente tem duas estratégias possíveis: o rastreamento e o diagnóstico precoce propriamente dito. O rastreamento ele vai ser feito antes dos sintomas, tá? Então, eu avalio uma população-alvo, por exemplo, mulheres acima dos 50 anos. Agora, essas mulheres precisam passar por mamografias a cada ano, ou a cada 2 anos, 3 anos, enfim. Então, eu tenho uma população-alvo, aplico um teste de rastreamento e para tentar identificar o mais cedo possível, antes dos primeiros sintomas, quem são os pacientes com câncer de fato. O rastreamento, quando ele é efetivo, ele diminui muito, ele aumenta muito as chances de cura do paciente, tá? E o diagnóstico precoce propriamente dito, ele é feito após os primeiros sintomas, mas, claro, o mais cedo possível. Então, os indivíduos chegam já com alguma queixa e vão ser diagnosticados a partir dos exames realizados. Então, de uma forma geral, quando a gente fala em biomarcador, para ser um biomarcador realmente efetivo, vocês vão me ouvir falar isso bastante ainda, eles precisam aumentar as chances de cura do paciente, tá? Então, como é que a gente avalia a eficácia de um biomarcador? Ele precisa aumentar a sobrevida desse paciente. Esse paciente precisa viver mais do que se eu não tivesse aplicado esse biomarcador. Então, isso tudo a gente precisa manter em mente quando a gente fala do desenvolvimento dessas moléculas, tá? Bem, aqui só para vocês visualmente, né, perceberem a importância, né, do rastreamento. Aqui seria um tumor diagnosticado por rastreamento, aqui após os primeiros sintomas, tá? Então, dependendo do tamanho tumoral, a gente consegue antecipar em anos esse diagnóstico. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma doença como o câncer, né? Que essa antecipação evita, por exemplo, a ocorrência de metástases e aumenta, como eu disse, a eficácia do tratamento, inclusive porque a cirurgia, né, ainda é o tratamento mais efetivo contra o câncer e, claro, quanto menor o tumor, maiores as chances da cirurgia ser aplicada. Bem, então vamos falar de exemplos que a gente já conhece, né? Na verdade, eu trouxe esses 2 exemplos. Esse aqui que é o exemplo do câncer de colo de útero. A gente ainda, aqui no Brasil, faz a avaliação por citologia, né? Mas a OMS, desde 2021, ela recomenda que tanto para a população geral quanto para as populações com HIV, que seja feita a testagem do DNA de HPV. Né? Então, a partir de amostras de colo de útero, que a presença desse DNA seja avaliada, e, se for detectada, aí sim, que essa mulher seja encaminhada para um exame de colposcopia, por exemplo. Então, hoje é um marcador molecular, né, que é uma infecção viral, vamos dizer assim, o biomarcador mais indicado para o diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. Mais uma vez, no SUS isso ainda não é realidade, mas já há iniciativas para incorporação dessa testagem. Aqui a gente tem um exemplo bem sucedido, porque para os tumores de colo de útero, quase 100% dos casos são associados à infecção pelo HPV. Mas já antecipo para vocês que isso não é verdade para os tumores de uma forma geral, certo? Então, é um exemplo bastante específico. E aqui eu trouxe um exemplo do que não funciona, né? Enquanto para o câncer colo de útero, a detecção do HPV tem mostrado resultados bastante benéficos em termos de cura da paciente, ou seja, eu testo para HPV, eu diagnostico mais cedo, essa paciente passa por um tratamento muitas vezes menos agressivo,
mas mais curativo. Para o câncer de pâncreas, a gente não teve o mesmo sucesso. Acho que todo mundo já ouviu falar em PSA. É uma proteína que pode ser detectada, né, até mesmo na circulação sanguínea. E aqui é um exemplo de 1.000 indivíduos que não passaram pela testagem de PSA, tá? E 1.000 indivíduos que passaram pela testagem de PSA, sendo que foi diagnosticado, o mesmo número de indivíduos morreu nos dois grupos, ou seja, mesmo sem a aplicação dessa medida de rastreamento, 7 indivíduos morreram e, após o rastreamento, ainda 7 indivíduos morreram de câncer de próstata. Lembra que eu falei que um biomarcador, para ele ser efetivo, ele precisa aumentar as chances de cura do paciente. Então, o PSA não fez isso. Além disso, o PSA aumentou a identificação de falsos positivos, tá? Então, 160 homens tiveram suspeita de câncer e depois foi confirmado que não tinham, né? Um alarme falso. E 20 pacientes foram tratados sem necessidade, porque essa doença era extremamente indolente e não levaria esse paciente à morte de qualquer maneira. Tá? Então, a gente teve aqui um exemplo mal sucedido de uma aplicação de um biomarcador, mas a gente vai ver que ele depois foi reaproveitado. Falando ainda dos biomarcadores agora de diagnóstico precoce, né, pós a manifestação dos primeiros sintomas, a gente tem um exemplo, que é o exemplo da leucemia mieloide crônica, em que a gente tem essa translocação entre os cromossomos 9 e 22, formando o cromossomo de Filadélfia, e a partir dessa translocação, a geração de uma proteína quimérica, a proteína BCR-ABL, que pode ser utilizada para o diagnóstico dessa doença. E por quê? Porque mais de 90% dos pacientes com leucemia mieloide crônica têm essa alteração molecular. Mais uma vez, quando há homogeneidade, né, molecular ou de fator de risco, como é o caso do HPV, a aplicação de um biomarcador ela se torna mais rápida. Yeah. E passando agora para os marcadores de prognóstico... Please do in English. Alô? Vocês estão me ouvindo ainda? Tô sim, Sheila. Não sei o que aconteceu, não. Acho que foi uma Tá. voz de Fernando. Mas pode continuar. Perfeito. A gente falou, então, um pouquinho... Acho que meu ponteiro sumiu. Deixa eu voltar. Dos marcadores de diagnóstico. Falando agora dos marcadores de prognóstico ou indicação terapêutica, eu trago o mesmo exemplo, que é o exemplo do BCR-ABL, que além da possibilidade do diagnóstico da leucemia mieloide crônica, ele também representou uma oportunidade terapêutica. Por quê? É uma proteína quimérica que só é observada nas células leucêmicas e foi desenvolvida uma droga, o mesilato de imatinib, que, na verdade, se liga, né, no sítio de ligação à ATP, dessa proteína quimérica, inibindo a atuação dessa proteína e, portanto, levando essas células leucêmicas à morte. Então, o mesmo biomarcador utilizado tanto para diagnóstico quanto para tratamento, tá? Mais uma vez, exemplos bem-sucedidos de doenças mais homogêneas, né? A leucemia mieloide crônica, como eu já disse, mais de 90% dos casos tem essa alteração. Aqui, eu gosto muito de mostrar as curvas de sobrevida, né? Quando eu falo que o biomarcador precisa afetar essa sobrevida para ele ser efetivo. Aqui são os pacientes que eram tratados com leucemia mieloide crônica, que eram tratados com quimioterapia, com interferon, e quando entrou o mesilato de imatinib, vocês podem perceber a melhora das taxas de sobrevida global após esse tratamento. Então, um biomarcador bastante efetivo de indicação terapêutica. E além da leucemia mieloide crônica, né, um outro grupo de tumores que se beneficiou do desenvolvimento do mesilato de imatinib foram os tumores gastrointestinais estromais. Eles não têm a proteína quimérica BCR-ABL, mas eles têm mutações nesses dois receptores de fatores de crescimento, tá? Os receptores KIT e PDGFR-A. Então, são receptores de tirosina quinase, e o Glivec também inibe esses receptores. Então, mais uma vez, mostrando quando esses pacientes eram tratados com quimioterapia convencional, como o seu prognóstico era bastante ruim, né? Aqui a gente está falando em meses, em 30 meses, a gente tinha cerca de 10% dos pacientes vivos apenas, e depois que o imatinib entrou em cena,
a gente tem sim uma melhora significativa dessa sobrevida, atingindo aí 70%, tá, dos indivíduos vivos pós 30 meses do diagnóstico. E trago de volta, exemplos bem-sucedidos têm que ser sempre trazidos de volta, o HPV, aqui não para câncer de colo de útero. Lembrando que para câncer de colo de útero o HPV é utilizado para diagnóstico. Aqui é para definição de prognóstico. Isso aqui são pacientes com câncer de orofaringe, tá? Então, indivíduos HPV negativos têm uma sobrevida muito pior do que indivíduos HPV positivos. Inclusive, hoje em dia já é discutido se após a detecção do HPV há a possibilidade de desintensificação desse tratamento para os pacientes. Tá? Então, isso hoje já é bastante discutido e, como a testagem para HPV vem sendo desenvolvida, pode ser aplicada também para os tumores de orofaringe. Bom, eu estou quase acabando, né? Acho que eu mostrei bastante alguns casos bem-sucedidos, né? Como eu disse, mas que foram baseados em tumores homogêneos, né? Em cânceres homogêneos. E isso é exceção, tá? A gente tem, na verdade, normalmente situações muito mais desafiadoras. E eu trago até um exemplo bem-sucedido do ponto de vista de estratificação, mas que traz um pouco dessa visão do quão heterogêneo um câncer pode ser. Aqui a gente está falando dos tumores de mama, que eles são agrupados de acordo com a expressão de 3 receptores, receptor de estrogênio e progesterona, e HER2, que é o receptor de fator de crescimento. E essa estratificação, né, que a gente diz que é feita em subtipos moleculares, ela é associada tanto ao prognóstico quanto à indicação terapêutica. Né? E, na verdade, antes dessa estratificação e do desenvolvimento desse anticorpo monoclonal, o trastuzumab, o subtipo HER2 era o subtipo com pior prognóstico, tá? E hoje a gente tem uma mudança assim, drástica desse panorama, quando a gente fala tanto em sobrevida livre de doença quanto em sobrevida global. Vocês podem ver a partir aqui dessas curvas o quanto o tratamento com trastuzumab melhorou as chances de cura ou aumentou esse intervalo entre o tratamento e a recidiva, tá? Então, um exemplo bastante bem sucedido, mas que já exemplifica para a gente o quão heterogêneo o câncer pode ser. E trago também um exemplo, ainda com tratamento-alvo, né? Mas a gente falou de indicação terapêutica, como foi a detecção de HER2, né, para câncer de mama, mas da sugestão de como não tratar um paciente, tá? Então, isso aqui é o que é visto em câncer coloretal. Foi desenvolvido e proposto o tratamento anti-EGFR, tá, para pacientes com câncer coloretal, porque muitos deles superexpressam, e começou a se esse receptor, e começou a se observar que esse tratamento funcionava bem com uma minoria dos pacientes. E quando isso foi investigado mais a fundo, foi percebido que, na verdade, esse tratamento funcionava apenas para quem não tinha mutações em Carras. Só lembrando, Carras é um gene que codifica uma proteína que está abaixo da via sinalização, de EGFR. Então, qual é o racional, né? Se eu tenho um Carras mutado, esse Carras se torna constitutivamente ativo. Então, independente do estímulo extracelular que eu tiver, essa via vai estar ativada. Não adianta eu inibir esse receptor, porque essa via vai continuar ativada. Já quando o Carras não está mutado, se eu inibo a via aqui em cima, eu consigo inibir a via até lá o núcleo da célula, né? Então, hoje, a gente sabe que, na verdade, o tratamento com panitumumab, que é um anticorpo monoclonal anti-EGFR, ele só representa melhora de sobrevida em indivíduos com Carras selvagem. Com Carras mutado, vocês podem ver que ele não faz a menor diferença, tá? Comparado à quimioterapia convencional, que é essa curva em amarelo. Bom, e para finalizar, a gente tem os marcadores de monitoramento, né, pós-diagnóstico, pós-tratamento, de acompanhamento desses pacientes. E aí volta o PSA, né? Enquanto o PSA para diagnóstico não foi bem sucedido, para acompanhamento ele tem sido uma escolha, principalmente porque o próprio indivíduo é comparado com ele mesmo, né? Você tem os níveis de PSA do indivíduo ao diagnóstico, você, por exemplo, esse indivíduo passa por uma cirurgia, você avalia PSA
ele geralmente cai drasticamente e você continua medindo esse PSA para tentar identificar uma recidiva, né? Se esses níveis aumentarem ao longo desse acompanhamento, esse paciente ele vai ser encaminhado para mais exames. Então, o PSA para diagnóstico, ele caiu por terra, porém, para monitoramento, ele vem sendo incorporado. Então, gente, só para agora eu vou finalizar de verdade, a gente ainda está aqui na promessa da medicina personalizada, como eu falei lá no começo para vocês, a gente ainda está na fase dos estudos de identificação de biomarcadores, na maioria das vezes, tá, para câncer, baseados ainda em pesquisa básica e translacional, apesar dos avanços tecnológicos, claro, que foram muito importantes, a gente ainda tem muita dificuldade em passar para a fase de desenvolvimento do biomarcador. E as barreiras são as que eu considero, né, as mais relevantes nesse momento são essas, né? Os custos associados ao desenvolvimento desses biomarcadores, a falta de estudos prospectivos e multicêntricos, a falta de drogas efetivas contra a maioria das alterações moleculares, ou seja, mesmo que eu identifique uma alteração molecular super importante para um determinado tipo de câncer, eu preciso ter uma droga-alvo para que essa alteração possa ser combatida, vamos dizer assim. E a heterogeneidade tumoral, né, que ela é muito grande. Eu trouxe exemplos bem-sucedidos, e a maioria deles muito homogêneos, mas a gente conhecendo mais essa heterogeneidade, a gente pode ter, sim, estratificações mais bem feitas dos pacientes com câncer para atingir a medicina personalizada, né, reduzindo os custos de tratamento e tratando o paciente individualmente com as melhores chances de cura, que é sempre o nosso objetivo, tá? Eu vou parar por aqui. Eu acho que seria essa visão que eu queria trazer. Só um último comentário, a gente tem hoje, né, uma nova perspectiva muito importante no desenvolvimento de biomarcadores, que são as biópsias líquidas, que elas permitem, né, uma avaliação minimamente invasiva dos biomarcadores. Então, isso facilita muito na rotina clínica, por exemplo, a partir de uma amostra de sangue, de saliva, de urina, você conseguir fazer tanto um diagnóstico quanto definir prognóstico e resposta terapêutica. Então, eu sou uma defensora dessa estratégia e acho que a gente vai avançar muito quando conseguir desenvolver estudos cada vez mais abrangentes nesse sentido, tá bom? Agradeço mais uma vez, espero não ter me estendido muito. Olá, Sheila, muito obrigada pela sua apresentação. A gente tem aí vários pesquisadores renomados na área que poderiam dar essa palestra, mas assim, foi perfeito. Toda a sua pontuação, tudo que você trouxe aqui para a gente foi essencial para uma abertura desse tipo de seminário, porque a gente espera que aconteça ao longo das discussões. Assim, você trouxe exemplos de diversos tipos de tumores, mama, próstata, LMC, GIST, enfim, eu acho que a gente teve uma abertura, uma variedade ampla aqui do que pode ser explorado ao longo desses próximos webinars. Então, eu te agradeço mais uma vez, te parabenizo pela fala, e gostaria agora, então, de convidar o professor Alfred Richards. Ele é professor da Radboud University Medical Center, da Holanda, para ele ministrar para a gente a palestra que se intitula Marcadores Urinários para Câncer de Bexiga. Então, it's a pleasure for us, Professor Richards, to receive you here today for your presentation. Thank you very much. You could speak as soon as you can, as possible as you can. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you for the invitation. I will try to share my screen if I'm able to do that. You see my screen? Yes. Okay, Yes, great. okay. Just take out all the pictures here. So I heard that, the audience for today is partly urologists, partly researchers. So I'll tell a little bit of both. So the urology part will be not interesting for the urologists, but maybe for the researchers and the other way around. I do have some conflicts of interest, which are not relevant for this lecture, although I did studies without any financial compensation with most of the urinary tests that are currently, the markers that are currently being applied in clinical practice. So just as a starter, how do we diagnose bladder cancer, non-muscle invasive bladder cancer as urologists? Of course, patients will have hematuria. Then we do a cystoscopy.
we do cytology as sort of a marker, and we might try imaging. So cystoscopy, as you can already see here, it's not a very convenient investigation. The males probably think that they will never hope to have this, but it's also not very good. We know from several studies, so the top study we did within the European Organization for Research and Treatment of Cancer, published that in 2002, and you see there that the 3-month recurrence rate is around 3 but to 45%. And believe me, these tumors do recur, but not that quick. So probably most of these 45.8% are missed lesions during the initial investigation. And I'm sure that we do better in 2022, 2023, but still cystoscopy is not ideal. If you look at the studies that we did with blue light in the beginning of the century, you see that, for example, for CIS, we miss around 62% of the lesions, but also 30% of patients that have carcinoma in situ. And believe me, carcinoma in situ is an aggressive tumor, so you don't want to miss that with white light. Blue light certainly does better. And one of the advices in the guidelines is to do a re-TOR, so re-resection of the tumor, when you did an initial resection, and in over 50% of these resections, the second resection is positive, meaning that the initial resection was not complete or that you missed the tumor. So for sure, there is some improvement possible. How can we do that? Well, you can do a second TOR. I would say, why not be adequate to the first time? You can train your residents to do a good TOR. You can use air cystoscopy. I'll show you a picture of that. And you can use enhanced imaging with blue light. That's the one that is used the most. You see, for example, air cystoscopy. I do that a lot with my outpatients. This is a picture, a tumor probably with some bleeding. If you take out the fluid, the urine, and only put in air, you can see very nicely where the tumor is. And here the same, it's very difficult to see here. You see a very nice tumor. So using that in air sometimes gives you a lot more information than only using water. The second thing that we use is fluorescence, so photodynamic diagnosis. You see an example of a bladder that we see as urologists almost every day. And then maybe there is some tumor here or there, or maybe there. It's not very clear. If you use blue light, you see that everything that is pink, that's tumor. Everything that is blue or purple is no tumor. So this really helps you in finding tumor. And this is a patient that had CIS. And you know, I've done a lot of cystoscopies. I really wouldn't have thought that there was something here. But here you very clearly see that there is a spot that is absolutely abnormal. So again, with blue light, you can enhance your diagnosis. What about cytology? You probably know that the sensitivity of cytology in this review is reasonable. You see here it's 44%, but I think in normal practice it's much lower. Specificity though is good. You know, if a cytologist says that it is tumor, very probably this is tumor. But it's, for example, dependent on infection, dependent on handling, dependent on cytologist. So it's not a very objective measurement. And then imaging, this is something new, and certainly you should be aware of that. You can do ultrasound of the bladder, but MRI of the bladder is currently coming into the guideline, and it will have a very prominent role, I guess, in the coming few years, and especially to investigate the bladder to see the difference between a non-invasive tumor and an invasive tumor. Invasive tumor means cystectomy, non-invasive tumor means intravesical therapy. So it's a big difference in therapy. And also, of course, you can image nodes or metastasis. And this is indeed how you see the virus system. So that's the visual imaging reporting and data system of the bladder, visual vesicle. You see here that there are criteria to suggest that it is a non-invasive tumor or to suggest that it is an invasive tumor. And you very nicely see a non-invasive tumor. So the muscle layer is absolutely not involved. And you see, of course, the tumor that's growing outside the bladder, T3 tumor. So markers, is that a solution? I've been studying markers for now, I think, around 20 or 25 years, and especially the older ones never brought what we or the patients would like to have. You see the fish, that's an aneuploidy of 4 chromosomes, and you see it looks very nice. It's also a fluorescent in situ hybridization, but it's a very expensive technique. And see that sensitivity, okay, specificity goes a bit down. So in all, you know, it's not that much better than cytology. Same goes for the NMP22 test. There is also a rapid test. This, of course, is a small advantage.
This takes only 45 minutes, like the COVID test that now everybody knows. But still you see sensitivity, not very good. Specificity also not really optimal. So also the NMP22 test has never brought what we would like it to do. That's why not only in this presentation, but also in the EU guideline, actually there is a quite clear conclusion that used to be, it's a little bit different now, I'll tell you that in a minute. Several urinary markers have higher but still insufficient sensitivity compared to cytology. They have been studied extensively to decrease need for cystoscopy, but no marker was, here it says was available at present that can sufficiently warrant this. So cytology or markers cannot safely replace cystoscopy. However, I think there has a changed end in the markers and in the way that we use the markers. So for me, a very logical way of doing that is in follow-up. Screening for bladder cancer is not in the Netherlands. I know that the German company, the BASF company, does that. You see that the A stands for aniline, and aniline is something that causes bladder cancer. And they have used for some time the NMP22 dipstick test. The German Euroscreen study, which was done by BASF and by Bayer, and indeed indicates that urine-based molecular markers could be a suitable solution to urine cytology in detection of microhematuria. But those are then people working in these companies and being at higher risk for bladder cancer. What about hematuria workup? I assume that if a patient has hematuria, that every urologist will probably do a cystoscopy. What about follow-up? I think that's a good indication. You know your patient, you know that he had, for example, a TA tumor or T1 tumor, so you already have some information before you do the test. And the second thing that is new, that we now have other markers, epigenetic urinary markers. They recently have been investigated, they're very promising. They were published. The goal is indeed to reduce the follow-up ureterocystoscopy frequency. And of course, the advantage compared to cystoscopy, it's non-invasive and it has no side effects. You know what epigenetics are? These are factors that switch on or off genes and affect how cells read genes without altering the underlying DNA sequence. Potential consequences is cancer development, cancer progression, and thus impact on therapy. You have three categories. You have abnormal aberrant DNA methylation, hypermethylation, or hypomethylation. You have histone modification, and you have non-coding RNAs. Why are they so important in cancer, or specifically in bladder cancer? Well, with the current high throughput sequences, the research is much better and much easier and much quicker than it used to be. The body of literature is growing exponentially. You see more and more studies on epigenetics and cancer. Epigenetic cancer changes are frequent in cancers, also in urological cancers, but also in bladder cancer, muscle invasive and non-muscle invasive bladder cancer, both in tissue, but also in urine. And that might, of course, be useful in diagnosis, prognosis, and maybe a potential target for therapy, since some of these changes are reversible. I will mention a few. So one of the tests that I've been working with a lot is the bladder EpiCheck test. It's a real-time PCR. You only need 10 mL of urine, and it uses 15 proprietary DNA methylation markers, not the 15 best ones, but the 15 complementary ones. You get a score between 0 and 100, and above 60 it is positive. These are some of the studies that we've done. We also studied that. You see that the negative predictive value, because that is what I want. I would otherwise do a cystoscopy anyway. So I would like to have a good argument to not do a cystoscopy. Just for your information, in my outpatients, we do hundreds of cystoscopies. Around 10 to 15% are positive. So that means that 85 to 90% of cystoscopies are done for nothing. And again, it's an invasive test. You see the negative predictive value for all grades is very high, and for non-low grade, so let's say the dangerous ones, it's almost 100%. So this really looks promising. We checked whether it is cost effective, and we use that now, and I'll show you in the end of my lecture why we start using that. We now do that alternating with cystoscopy. So half of the follow-up appointments, according to the EU guideline, are done with the bladder EpiCheck to rule out cystoscopy. And of course, maybe you delay the recurrence detection, and that might be the disadvantage. You see here that the delay in detection of recurrent disease would be 3.9, 1.7, and 1.3 months in low
intermediate, and high-risk patients. So basically, you don't miss them a lot. And you see that the cost reduction is not huge, but still it's 8%, 4%, and 9% in low, intermediate, and high-risk patients, which for the Netherlands would translate into 1.6 billion euros per year. So we concluded that this test can be used to reduce the cost on the muscle-invasive bladder cancer follow-up with only a very small delay in diagnosis of recurrent disease. There is the Expert Bladder Cancer Monitor. Again, 5 messenger microRNAs are targeted. The assay is performed in a self-containing cartridge, which is an advantage because this equipment is almost available in every hospital for diagnosis of bacteria, infections, but also in this case for a urinary marker, and it's a quick turnaround time of only 90 minutes. You see here again that the negative predictive value is 93% for all tumors and even 97% for the high-risk tumors. So again, a very high negative predictive value. Then you have the Euromonitor test. It's also a very convenient test. You probably know that. You only need a little bit of urine. You press it through 3 of these sort of cylinders where cells are harvested. We did some preclinical work with that, and initially it was a third promoter, and the EGFR3 hotspot mutations were used. And you see in the phase 1 study, we used around 300 plus urinary samples and tissues, and the clinical validation was also done in a little bit less samples, and the result was a high sensitivity and a high specificity in detecting recurrence of bladder cancer in patients under surveillance of non-muscle invasive bladder cancer. And again, that under surveillance, I guess, is the ideal indication or way to use these tests. We did the clinical validation with the Euromonitor. Then the third aspect was added, CRAS, for evaluation of disease recurrence. We used 105 patients to follow up for non-muscle invasive bladder cancer. They all, of course, underwent the standard of care, cystoscopy and cytology. You see that the Euromonitor has a very high specificity and a very high negative p-value of respectively 85 and 95%. And cytology did much worse. So especially the negative predictive value of cytology is something that you can't use in clinical practice. So we concluded that with the high negative predictive value of 95% of the Euromonitor test, it is a promising property for the follow-up of patients with non-muscle invasive bladder cancer. This is a recent report, and again, you see here that was 202 patients studied this year and reported this year with the Euromonitor, high sensitivity and a very high specificity of 96.2%. And again, this is a test that you can really use in clinical practice. There are some other tests, the Cxbladder test. It's not available in Europe yet. They're probably going to do a study with that. But again, you see that the negative predictive value is good. It's high, it's 97%. And the 8X bladder cancer test, again, that one is available in Europe. It's tested by Morgan Rouprey in France. Negative predictive value for all tumors, 93%, 99% for higher risk patients for the non-PDA low-grade tumors. So again, all these tests have similar but very high negative predictive values. This is a nice study, a nice review published last year about all the tests that you can do, the protein test, microRNA or DNA methylation. You see the number of cystoscopies avoided with every test is high. It's for the Euromonitor 700 plus patients. If you look at 1,000 patients with any grade non-muscle invasive bladder cancer, recurrences missed is low. 10 out of 1,000 patients with the Euromonitor test. Unnecessary cystoscopies, because of course some tests are false positive. They are also not that big, because you have to realize otherwise these patients would have had a cystoscopy anyway. You see for the Euromonitor is only 124, and recurrences that are found is 170. So in all these tests do quite well. Euromonitor certainly is not the worst one, so it does quite well in clinical practice. So if you conclude on these tests, the older ones are not widely used because of costs, practical aspects, or insufficient sensitivity or specificity. In follow-up, a test with a high negative predictive value, at least for high-risk recurrences, may result in less cystoscopies. A follow-up test with a high specificity will result in fewer unnecessary cystoscopies. And alternating cystoscopy and cytology with one of these new tests could reduce the current diagnostic burden.
And if you see it in 2022 and also in the 2023 EU guideline, now there is mentioning of follow-up markers in the guideline. And they only mention these few, which of course one is not even available in Europe. And Euromonitor was in 2022 not included yet. But you see they have such high sensitivities and negative predictive values in the studies for high-grade disease that they may approach the sensitivity of cystoscopy. And again, to be honest, and I'm a urologist, I shouldn't say that, but I have the impression sometimes that these tests are more sensitive than my cystoscopy and my eye. So these 4 tests might be used to replace and or postpone a cystoscopy, as they may identify the rare high-grade recurrences occurring in bladder cancer patients. Not mentioned in the AUA update of 2020 because this update is too old, but the European update did mention these tests. How did we implement that in our clinical practice? So the number of follow-up cystos is high. It's a lot of workload. Like I told you, around 10 to 15% has a recurrence. So if there is a low-grade recurrence based on histo and on history and cysto image, I even do active surveillance, which means that usually, unfortunately, these cystos stay without consequences. So we do a lot of cystoscopies in vain. Since the ApiCheck testing is available and reliable, we currently alternate an ApiCheck test with a cystoscopy. And if the test is positive, we can still do a cysto. And to prevent unnecessary traveling, which is patient comfort, costs, and the reason why we started that was at the beginning of the pandemic when we were not allowed to see patients. We just finished the ApiCheck study and we said, well, it's convenient. Let's try to do that at home. So patients void at home, send the urinary sample to the laboratory. I get the result and I call them at home. So the initial, let's say, implementation was forced or made possible or made necessary due to the limitations we had in our hospital due to the COVID infection. Some practical issues, of course. The advantages is less workload. Patients are happy. The test might very well be better than our eye. And macroeconomically, the strategy is cheaper. Patients don't have to travel. They don't have to park. They don't have to take off work. The disadvantage is also clear that the hospital or the urologist might lose some money because they don't have the income which you can get by a cystoscopy, and they have to pay for the test. So that depends on some creativity, which we have done in my hospital. But on the other hand, you will have time for other work, which means another source of income. And then the patients, what do they think? Well, this is a quite recent study from the United Kingdom. And patients said, well, nearly all patients, 85% of patients, demanded a test sensitivity of at least 99%. And I have to be honest, none of those tests has that. They actually demand the biomarkers to be as sensitive as cystoscopy. Well, cystoscopy obviously is not 99% sensitive, and I think it's not the sensitivity, but the negative predictive value that could be useful for patients. So I think also with regard to patient preference and urological preference, we will need to do some re-education. So concluding, the diagnosis of non-muscle invasive bladder cancer, beware of the limitations of cysto and of cytology. Imaging can be helpful, especially to see the difference between an invasive and a non-invasive tumor. Treatment, of course, is according to guideline. A follow-up, as we do that currently, just look at the levels of evidence, has a very low level of evidence. We do that already for 20, 30, 40 years, just as we did that some time ago, and we still do it now. Markers to replace cystos or part with cystos is an unmet need, both with regard to patient burden and costs. The bar for patients and urologists is high, so we have to do some re-education that even if we miss a tumor for a short period of time, it's not harmful. For follow-up, several markers have a very high negative predictive value, let's say close to 100% for high-rate recurrences. Mind specificity, that also should be high to avoid unnecessary cystos. And the practical implementation is running worldwide, Europe-wide. I see that now more and more coming, and it looks very convenient for all parties. That's what I wanted to tell you about markers in bladder cancer. And if there are questions, I'm happy to answer them. Thank you for Professor Witjes. Thank you for the nice presentation.
you reinforced the value for tumor biomarkers detected in biological samples, like urine, and considering patients' preference and at all. Moreover, you showed us some examples of urinary biomarkers for monitoring patients with bladder cancer and done comparisons. There are some concepts that we should consider when we talk about tumor biomarkers, and you showed how a high sensibility and specificity is important. So, you know, again, I'm really emphasizing the use in follow-up. Some of these tests are now used for screening to see whether they also are good for screening. Unfortunately, we still don't have good tests for prognosis. So there are no tests currently, and that's for the researchers to work on to predict, really therapy, maybe FGFR3, or predict a worse prognosis. That's really an unmet need still. For example, a T1 patient, some progress and will die of the disease. Some will not progress. I would be very happy if there would be a test that predicts those patients that do worse and those patients that do well. Unfortunately, even after 30 years of study and of research, we don't have those tests yet, but I hope they will come. Yes, sure. We are open for questions now. Fernando, se você quiser I just would like to say thank you very much, Professor. As always, the presentation was fantastic. I just would like to say to the audience, if there is any need for translation or you feel comfortable with English, please do put it or on the chat or say it in Portuguese, and I will be more than happy to translate it into English or Dutch, which Professor Vitzes do not agree with my Dutch, but okay, I can try in Dutch or in English for sure to translate your questions that you might have. Pessoal, quem tiver perguntas aí, quiser falar em português pelo chat, a gente consegue traduzir para o professor Witt. Quem tiver considerações também a fazer sobre a fala da doutora Sheila, por favor, fique à vontade. Quem quiser abrir a câmera também. Sorry, my Portuguese is still crap, so... Well, I would like to inform all of you that Professor Vitis, although he's from Holland, he is in Portugal currently, so... He's in Portugal now. Well, I don't know exactly where he is far from me, but he's somewhere in Portugal. No, I'm in the Algarve, so in Albufeira, really enjoying the weather and the atmosphere here. So, okay, if there are no questions, I hope that you have a good further meeting. And if there are any questions, just mail me or mail Fernando. Sure. I put a message in for everyone who's participating, and like if you think tomorrow, like, oh, I forgot this or I didn't understood this or that, send me an email. You guys all have my email. I put it there in the beginning of the meeting, and I'll be more than happy to answer it. If I can't, obviously I can always ask Professor Vitis, and we will answer all your questions or doubts that might arise. Okay. Thank you so much, Professor. Bye-bye. Enjoy the Algarve. I will. Então, eu queria só concluir aqui, pessoal, para a gente encerrar, então, o webinar, agradecer a doutora Sheila, a doutora Sandra, o doutor Felipe, trazer novamente a relevância desse tipo de evento, em que a gente possa discutir pontos, como a doutora Sheila falou, em que a gente sabe que existe a possibilidade de aplicação em atendimento ao público, em atendimento ao SUS, ou ao atendimento também ao público em Portugal, mas que, infelizmente, em alguns momentos a população não tem acesso, mas que a gente já sabe que existe a possibilidade de implementação na prática. Então, nada mais importante como trazer instituições como a Fiocruz, o INCA, né, instituições portuguesas e europeias, para que tenham essa proximidade, a gente possa, ao longo do tempo, conseguir conversar e dialogar com o Ministério da Saúde e, de repente, conseguir implementar ações que sejam essenciais para o diagnóstico, monitoramento e eventuais desenvolvimento de terapias para pacientes oncológicos, né? E aí eu agradeço, então, também ao doutor Fernando e à equipe da Ouro Monitor, porque essa iniciativa surgiu muito justamente do exemplo que a gente tem de algumas iniciativas privadas de conseguirem levar até a ponta exatamente esse tipo de sonho que a gente tem na pesquisa básica, né? Que é justamente trazer para a população o que a gente tem lá na bancada, a gente sabe que funciona e como que a gente consegue trazer isso para o paciente. Então, assim, existe essa oportunidade de conversa
Então, dentro desse fórum que a gente traz aqui, a gente abre exatamente essa perspectiva para que hajam essas interações entre as redes de cooperação. Então, agradeço muito aí a todos que participaram e que aceitaram o convite. E qualquer coisa, a gente tem aí os contatos que ficaram no chat, quem Sim, tiver eu interesse. acho que tenho isso tudo gravado, Emília. Não sei se era preciso, não sei se o João, que está aqui desde o princípio, se ele queria dar uma palavrinha sobre o Euromonitor, ou se vocês, algum de vocês os quatro, já que não vejo, eu acho, nenhuma pergunta no chat. Também não vi. Vocês têm alguma pergunta depois do que o Euromonitor é, depois da apresentação do professor Vítias? Porque o João é o expert e ele é o nosso scientist. Alguma pergunta sobre o Euromonitor, o que é, o que faz e como se faz? O João é the expert guy. Da minha parte, olá a todos. Só agradecer o convite e a organização do evento. A palestra do professor Vites acho que foi muito esclarecedora e explicou muito bem, sobretudo os resultados que nós temos vindo a obter com o Euromonitor e os estudos que temos vindo a publicar. Se tiverem alguma dúvida, agora também acho que é um bocado a mim estar aqui a vir vender o produto ou algo do género, porque também não é esse o objetivo do evento, mas se tiverem alguma dúvida para saber como funciona melhor o produto, para saberem como fazê-lo chegar ao Brasil, nós em breve esperamos ter essa possibilidade e estender a nossa rede também de parceiros no Brasil e ficarem a conhecer melhor o produto. Têm toda a liberdade para entrar em contacto connosco, têm o contacto do Fernando, vou também pôr aqui uma no chat e podem fazer qualquer tipo de perguntas que achem razoáveis. E estão todos convidados quando quiserem vir ao Porto, visitar o nosso lab ou simplesmente tomar um vinho do Porto. É só um. O vinho do Porto não pode ser mais que um. Um de cada vez. São todos welcome. Bom, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não há nenhuma pergunta. Agradeço muito a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia Acho para que estão vocês. aqui presentes. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado a Obrigada. todos. Esperamos voltar a ver-nos noutros webinars deste género. Com Sim. certeza. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Sheila, Filipe e Emília, claro. A gente tem estado a falar quase a namorar todos os dias. Por isso, muito obrigado pela sua colaboração e a todos. E um abraço e até breve.